glórias a Ti, Senhor. Queridos, vamos ter esse tempo da oração da fé. Se você quiser sair do seu lugar, se aproximar diante do altar do Senhor, seja uma luta, uma área que você tem precisado, diante da presença do Pai, diante da presença de Deus, esse é o momento de nós nos colocarmos diante do altar. Esse é o momento de nós unirmos a nossa força em oração. Só Ele pode mudar, reverter. Só Ele pode agir sobre as nossas vidas nesta noite. E queridos, se nós colocarmos a nossa oração diante da presença do Pai, e o nosso coração estiver arrependido de todas as obras mortas desta terra, Ele é poderoso e fiel para se manifestar no nosso meio e fazer com que a Tua palavra venha sobre nós, sobre o nosso coração. Por isso, nessa noite, Senhor, nós nos arrependemos, Pai. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Pai querido. Deus amado, nos ajuda, Pai, diante da nossa fraqueza. Nos ajuda, Pai, diante da situação que temos enfrentado, até da nossa falta de fé, Senhor. Deus querido, nos ajuda, Pai, nessa noite, Deus querido, a ter uma palavra de Deus, uma palavra de autoridade ao nosso coração. Deixar com que a Tua presença, com que o Teu poder, Pai, ó Deus querido, se manifeste nos nossos lábios e diante da Tua palavra, Senhor. Nós temos uma oração de fé, de autoridade, declarando sobre as nossas vidas, declarando o Teu poder, declarando a Tua autoridade, declarando a Tua unção sobre as nossas vidas, Pai. Vem sobre nós, vem sobre o nosso coração, Senhor, e marca, Pai querido, a nossa vida nessa noite. Nós precisamos crescer, nós precisamos viver as coisas novas que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus querido, se algo tem mudado diante das situações, Pai, seja o Senhor, ó Deus querido, que trace um caminho nessa noite, que coloque palavras, Senhor, diretas, palavras, Senhor, que venha do céu, ó Deus querido, porque Tu sabes aonde o inimigo está escondido. Ó Deus amado, nos revela nesta noite, Pai. Traz, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração, Senhor, fortalecendo, marcando as nossas vidas, marcando a nossa trajetória nesta noite, porque sairemos daqui, Senhor, alimentados, cheios da Tua verdade, Pai. Ó Deus querido, cheio dessa unção. Ó Deus amado, que nós podemos ser marcados e marcar, Senhor, a geração que está lá fora, seja os nossos filhos, seja a nossa parentela, seja aqueles que convivem ao nosso lado ali, que são os nossos vizinhos, mas nós cremos, Senhor, no poder da palavra, Pai, e essa palavra que hoje, Senhor, nós pela Tua autoridade recebemos, Pai, recebemos em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Oh Deus querido, nós podemos todas as coisas nesta noite naquele que nos fortalece. Oh Deus querido, nós temos a Tua palavra ao nosso favor, e nós cremos, Senhor, que conquistaremos, Pai. O inimigo está debaixo dos nossos pés, Senhor. Nós tomamos posse nesta noite e cremos, Pai, no agir do Teu Espírito, Pai. Por isso nós pedimos que todo laço de morte nesta noite, que toda sentença das trevas que foi lançado contra nós, seja palavras ou atitudes, Senhor, nós declaramos nesta noite, quebrado está pelo sangue de Jesus. Não tem poder sobre a nossa vida, não tem poder sobre aqueles a quem nós estamos intercedendo nesta noite, Pai. Vem com Teu precioso sangue e sela esta vida onde ela está agora, seja no lar, seja nos assistindo, seja ali ouvindo esta palavra depois, Senhor, mas nós cremos no poder de Deus, cremos na autoridade do Senhor, cremos que vidas serão curadas nesta noite, pelo poder, pelo agir do Espírito. Pai, toca agora, Senhor, entra nessa debilidade agora, entra, Pai, nesse mal que está sobre a vida do Teu Filho, e em nome do Senhor Jesus nós cremos. Tu és o médico dos médicos nesta noite, Tu és o nosso advogado fiel, aquele que está, Senhor, sobre a nossa vida, e através desta palavra, em nome de Jesus, Pai, manifesta a Tua cura nesta noite, Pai. Sonda corações, Senhor, sonda aqueles que estão debilitados fisicamente, Pai. Ó Deus querido, derramando cura, derramando poder, derramando unção agora, Pai. Enche, toca, ó Deus querido, que seja agora transformado aquilo, Senhor,
que era um ovo maldito, em uma condição de testemunhar para glorificar o nome do Senhor, Pai. Deus querido, traga restauração, Senhor. Entra, Deus querido, nessa vida trazendo restauração, cura. Em nome de Jesus eu creio, Pai, como um trovão tu viestes e transformastes a nossa vida, e nessa noite nós tomamos posse, Senhor, deste louvor, como um trovão. Vamos louvar. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Toma o seu lugar. Pai querido, nessa noite, Senhor, que a Tua palavra seja o nosso centro, Pai, e que nós podemos viver diante de Ti, que o Espírito Santo esteja em nós, na nossa vida, porque nós somos Teus filhos, Pai. Sonda os nossos corações nesta noite, Pai. Traz libertação aos cativos, aqueles que estão presos, aquele que a mente está confusa nessa noite, Pai. Aqueles que perderam a esperança, aqueles que um dia não conseguiram mais ver o brilho do Senhor nas suas vidas, Pai, renova nessa noite, Pai. E aqueles que têm vivido diante da Tua palavra, Pai, ó Deus querido, que eles possam viver coisas maiores ainda, porque o Senhor é poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Tu és o Deus vitorioso, o Senhor é um vitorioso invicto, o Senhor não perdeu nenhuma batalha, e nós somos, Senhor, o Seu exército nesta terra, Pai. Nós somos o Teu povo, essa nação santa, separada, exclusiva. Nós somos propriedade Tua, Pai, e nós entregamos nas Tuas mãos a nossa vida e o nosso coração, em nome de Jesus. Eu quero falar nessa noite, querido, sobre o Espírito Santo na nossa vida. E parece que a palavra já demonstra isso para nós. Um dia que recebemos ao Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo já habita em nós. Mas eu quero te levar, querido, a pensamentos que muitas vezes nós não tomamos por fé, mas caminhamos como se Ele não estivesse conosco. Caminhamos como se a nossa vida não estivesse a presença do Senhor, como se as nossas atitudes não precisassem se comportar a Ele como uma pessoa. Então tomamos as decisões e esquecemos da presença do Espírito Santo. E eu quero te levar a esse nível, querido, que você possa se lembrar do Espírito Santo há dias que a tua decisão for tomada ali,
que nós precisamos tomar decisões nesta terra. Essas decisões, querido, não é Deus que vai falar para nós, tem que ser dessa maneira e vai ser assim, mesmo você não querendo. Não, nós temos o livre-arbítrio. E tomamos a decisão da nossa vida. Às vezes nós conhecemos o Espírito Santo, mas esquecemos que Ele faz parte de nós. Esquecemos que nós temos o que pode nos ajudar. Aquele que pode colocar uma palavra de autoridade ao nosso coração. Aquele que pode manifestar a sua presença sobre a nossa vida. E nós precisamos cultivar isso dentro de nós. Em 1 Coríntios, a palavra do Senhor no capítulo 1, trata para nós no versículo 5, e Paulo fala isso para nós com tanta autoridade, dizendo assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. A palavra do Senhor diz que nós somos enriquecidos. O que é ser enriquecidos? É ter ali a palavra de Deus dentro de nós, é ter a palavra de Deus no nosso coração. E ele fala, e ele completa dizendo assim: e essa palavra vem com todo o conhecimento sobre a nossa vida. Sabe aquela expressão que nós utilizamos, da minha vida mando eu? Será que essa é uma verdade para aqueles que estão em Cristo Jesus? Às vezes nós levamos a palavra de conhecimento daquilo que nós queremos, mas não aquilo que Deus quer para nós. Eu fico imaginando a trajetória da nossa vida quando nós falamos com Ele. Senhor, o que o Senhor acha? Espírito Santo, dá uma palavra de sabedoria, e Ele vai lá e coloca uma palavra ao nosso conhecimento. Aquilo testifica no nosso espírito, e nós fazemos. Muda a nossa história, transforma a nossa vida. Mas quando tomamos decisões sem Ele estar no meio, e talvez você já fez isso como eu um dia, aí você fala: meu Deus, o que eu fiz? Porque aí o peso vem sobre nós, porque a palavra de conhecimento não está na nossa vida, e aí o Espírito Santo, é Ele que ministra o nosso coração e traz aquele arrependimento sobre a nossa vida, dizendo: você perguntou para mim? Você quis saber a minha opinião? E aí, queridos, nós podemos ver a responsabilidade, e isso é o que faz e que incentiva a nossa vida a edificar uma vida com Ele. Se nós falamos com Ele, se nós clamamos diante da Sua presença, se nós oramos para Ele, Ele é poderoso e fiel para cumprir a Sua palavra na nossa vida, porque o conhecimento está sobre nós. É como a tua oração. Se você ora de uma forma plena diante de Deus, pensa que a justiça de Deus é algo grande sobre a nossa vida. Ele é o nosso advogado fiel. Quem crê nisso? Mas a pessoa que é o réu, e muitas vezes nós estamos nesse banco: Senhor, julga a minha vida agora diante dessa situação, me livra desse mal, me livra dessa situação. Nós estamos no banco do réu. Se o réu não contar a verdade para o advogado, como que o advogado vai conseguir livrar ele daquela sentença? Só que para o advogado físico, querido, nós podemos até omitir alguns fatos, contar pela metade, falar aquilo que só agrada, o nosso coração. Agora pense no advogado que ele é fiel, que daquele não dá para esconder nada. Mas ele vai dizer o seguinte: a tua vida pertence a mim, então se prostra diante da minha presença e fale a verdade para mim. João 17, que é o capítulo mais importante, que fala sobre a nossa vida, versículo 17: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade sobre a nossa vida. Reconhecer, querido, é uma expressão de nós se humilharmos diante da presença dEle.
reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa situação. Nós temos o conhecimento da parte de Deus sobre nós. A palavra veio sobre a nossa vida. E essa palavra que não transforma o nosso coração, que fica ali simplesmente como uma pergunta retórica dentro de nós e não há uma resposta. Deus não quer isso de nós. Deus quer uma resposta. Deus quer uma palavra. Deus quer a verdade. Deus quer que a palavra de Deus soe como um sino dentro de nós. Que ela fica ali como algo dentro do nosso coração para nós enxergarmos diante da sua presença. Senão a palavra vem e vai. E a nossa vida não é transformada porque o conhecimento de Deus não vem sobre nós. Eu não quero viver o conhecimento de Deus. Eu não quero viver a palavra transformadora na minha vida. Querido, não existe palavra boa, não existe igreja boa, não existe pregador bom. Existe palavra de Deus para viver. Amém, igreja? Ah, não, essa palavra não é para mim. Querido, essa palavra é para nós. Vive quem crê. Senão você sempre vai procurar uma pessoa melhor. E a tua vida não é transformada. A tua vida não é edificada pela presença do Senhor. O conhecimento não é construído dentro de nós. Pensa que nós temos o conhecimento das coisas comuns desta terra. Você vai para a escola, aprende a escrever, a ler. Você não nasceu sabendo isso. Você tem que aprender a juntar as sílabas, você tem que aprender a ter uma leitura, você tem que aprender ali no momento da edificação daquela prova. Pense que a nossa vida é construída com o Espírito Santo dessa forma. Nós temos que aprender todas as coisas. Não é receber ao Senhor e já sei de tudo já, sei da minha vida. A palavra do Senhor diz, querido, que ninguém é pronto, pode ter 50 anos de conversão nessa terra, 60, 70 anos de conversão, ou a vida inteira, nasceu no berço evangélico e morreu com 100 anos de idade, diga glória a Deus. Sem o conhecimento da palavra, para viver a palavra, o que é a letra? Paulo até explica que a letra mata, mas o que vivifica é o Espírito. Ele não traz a sentença da letra como algo ruim. Ele fala dizendo o seguinte: se você não viver ela, do que adianta? Do que adianta ter a palavra de Deus? Eu conheço a palavra de Deus, mas nem tudo na nossa vida vai ser do jeito que nós queremos. Só se você arruma uma pessoa que concorde com tudo com você. Mas eu acho difícil nessa terra. Ninguém vai concordar com você 100%. Porque cada um tem uma vida com Deus. E cada um tem a sua trajetória de vida nessa terra conforme a educação que recebeu. Ninguém vai concordar um com o outro. Nós temos que chegar a um equilíbrio da nossa vida. Por isso que a Bíblia traz o equilíbrio para dentro de nós. Ele fala ao mesmo tempo para nós termos fé e alcançarmos, mas ele fala também, tenha paciência. Ele também vai falar o seguinte, seja generoso. Ele não vai pegar algo só extremo dentro de nós e vai fazer e forçar com que nós podemos viver nessa palavra. O conhecimento para nós é um equilíbrio da palavra de Deus. E quando eu coloco ela dentro do equilíbrio, dentro da minha vida, eu sei o que é melhor. É como um pai, o filho liga, fala assim, pai, quero ir para... Hoje é balada, né? Quero ir para a balada. Aí o pai fala assim, você não vai. Aí fala uma vez, fala duas vezes, aí a nossa vida é transformada muitas vezes por aquilo que nós queremos viver. Ela é transformada por aquilo que nós queremos alcançar dentro de nós. Mas o Espírito Santo é que constrói a nossa vida. Em Deus, nós não estamos sozinhos.
Nós não sabemos o caminho sem Ele. A palavra do Senhor diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós não sabemos nada sem Ele. O que você sabe sem Ele? Nada. A tua vida está distante de uma posição de encontrar a presença de Deus. A nossa vida tem que ser dele. Pode ser dolorido, pode ser ruim, mas é a nossa vida. Eu falo, por que um pai tem que acordar cedo e trabalhar todos os dias? Porque ele tem uma responsabilidade. Ele está com dor de cabeça, ele não tem que trabalhar? Sim ou não? Porque se ele chegar para o chefe dele e falar assim, não vim trabalhar ontem porque eu estava com dor de cabeça. O chefe vai até falar, não, tudo bem, você perdeu o teu dia de trabalho. Mas se acontecer direto isso daí, o que ele vai perder daqui para frente? Seu emprego. Por quê? Porque o caminho não é esse, porque existem outros colaboradores ali naquele lugar, que querem trabalhar. Mas se uma pessoa ficar sempre com a desculpa de que algo está incomodando o seu coração, como que ele vai crescer diante da presença diante daquela empresa? É a nossa vida com Deus. Como que nós vamos crescer diante de Deus? Se sempre nós arrumarmos uma objeção, um obstáculo na nossa vida, dizendo, eu não fiz isso porque tal coisa, eu não fiz aquilo porque tal coisa, eu cresço. Se o caminho é a verdade e a vida, como que eu vou crescer diante dele? Diante da sua presença. 1 João capítulo 3, versículo 9, também aqui João vai falar sobre nós algo tão importante para nós. A palavra diz assim, porque todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Mas a própria palavra diz, não fala para nós que não há um só que não seja pecador nessa terra, a não ser Cristo Jesus. João fala de uma maneira agora como se não existisse pecado para aqueles que são nascidos de Deus. Pensa no equilíbrio. Se você pegar um versículo só na tua vida e querer viver aquele versículo, você não chega no caminho de Deus, porque você não vai conseguir. Porque os mistérios de Deus sobre a nossa vida é o acompanhamento com o Espírito Santo, é ter a revelação do Espírito Santo de Deus sobre nós. Se nós não caminharmos com Ele e não vivermos essa vida com Ele, olha o que Efésios capítulo 1, versículo 15, do 15 ao 23, mostra para nós, por isso, também eu tenho ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de... Não está aí? E de... Cadê a igreja do Senhor? Olha para o projetor. E de... Revelação. Pensa comigo, queridos. Se a palavra de Deus mostra para nós algo que às vezes nós não estamos prontos para entregar, e nós só pegamos um versículo da nossa Bíblia e fala, não, eu vou viver esse versículo. Eu estou certo diante da revelação de Deus que há em nós? Às vezes você pega a revelação de uma coisa que aconteceu com alguém, mas você é diferente daquela pessoa. As tuas atitudes são diferentes. A tua personalidade é diferente. A tua maneira de pensar é diferente. Pega uma pessoa pacata, uma pessoa, que pode estar caindo o telhado, e ele está falando, vai cair, mas já está caindo, o negócio já está desabando, Uma pessoa que tem uma personalidade um pouco mais agressiva, ele fala assim, vamos sair daqui, vai cair tudo, tal. Ele, não, calma, ainda tem um pedacinho ali, está uma fagulha ainda segurando o telhado. Pensa que essa pessoa vai ter uma revelação mais rápida do que a outra. Geralmente acontece isso, querido. A nossa vida de personalidade, ela é transformada também
como todos aqueles grandes da Bíblia foram transformados. Como Pedro foi transformado, como Moisés foi transformado, como Paulo foi transformado. Deus teve que pegar a sua vida e trazer uma revelação para eles. Moisés viu a sarça pegando fogo, pensou o que ele imaginava, o que seria, não era Deus falando com ele. Paulo foi ao contrário. Deus fez ele cair do cavalo. Falou, não vai ter jeito, com esse cabra aqui vai ser diferente. A transformação vai ser diferente na sua vida. Pedro foi totalmente oposto, foi na conversa. Pedro, você não sabe o que você está falando. Pedro foi chamado até de Satanás por Jesus. Para trás, Satanás, não faz parte de mim. E olha que Pedro era uma pessoa que estava ali caminhando com Jesus. Jesus conhecia ele. Mas foi com palavras. Pedro, tu não sabes o que você está falando. Não, sei todas as coisas, morrerei contigo, estarei contigo até o último dia. Era verdade? Não, era só palavras. Mas na ressurreição de Jesus, Jesus aparece para ele e fala assim, Pedro, eu preciso te consertar. Ainda está meio desconfigurado aí o teu programa. A tua condição não está muito legal ainda. Vamos pensar um pouquinho aqui. Pensa, tu me amas? Não, tu sabes que te amo. E aí vem aquela conversa. Foi na conversa. Uns derrubam do cavalo, o outro vê o fogo pegando e não consumindo nada. Mas com Pedrinho foi na conversa. Como que vai ser com a tua vida? Como que o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração? Você sabe, querido, como Deus pode trabalhar na tua vida. Isso é um caminho que nós precisamos trabalhar com Ele. Cada um tem uma maneira diferente. Deus fala com uns no quarto, ou fala com outros no chuveiro, fala com outros no trabalho, outros, sei lá, fazendo alguma coisa. Deus fala. Deus trabalha. O Pai não descansou ainda. Ele trabalha até os dias de hoje sobre a nossa vida. Ele continua trabalhando. Agora nós estamos trabalhando diante dele. Qual é a revelação que nós temos diante da presença do Senhor? Porque a palavra diz assim, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos, a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Mas ele fala, querido, como que está iluminado os seus olhos? A sua vida, aquilo que você tem feito diante dele. O Espírito Santo quer entender isso dentro de nós. Por isso que a vida do Espírito Santo na nossa vida não é só receber a Jesus. Porque se nós pegarmos versículos somente, nós imaginamos, não, a minha vida pertence ao Senhor. Quando nós olhamos para a palavra, em João 8,32, que fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não está falando, já conheci a verdade, estou liberto, aleluia, não tem mais nenhum mal. Tem ou não tem? Tem. Por que verdade que você conhece? Qual o caminho da verdade que você tem dentro do teu coração? Às vezes a verdade, querida, é a revelação que Deus está mostrando. E isso só vem através de ser guiado pelo Espírito Santo. De ser habitação de Deus. De ter a presença do Senhor dentro da tua vida. De falar, trocar ideia. Sabe, preciso conversar com você hoje, Espírito Santo. Eu não estou entendendo minha vida. Alguém consegue entender a sua própria vida aqui? Muito difícil. Às vezes você tem que colocar a mão na cabeça e fala, sai desse corpo porque não te pertence esse cabra que está aí. Porque nem você mesmo às vezes se aguenta. Porque o que vem sobre a sua vida é a opressão que o inimigo quer colocar, quer tirar do caminho, quer tirar da presença do Senhor, quer te tirar da vontade de Deus. E às vezes, amados, nós precisamos entender qual é o nosso chamamento dentro dessa esperança que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Qual é o meu chamado diante de Deus? Deus me chamou, e aí? Qual foi o chamado que Ele te chamou? Ele te colocou nessa terra. Ele te colocou para nascer nessa geração. Talvez seja uma das mais complicadas possíveis. Daqui para trás eu acho que é a mais complicada. Porque a humanidade mudou, querido. A humanidade teve uma doença muito grave, mudou a humanidade. O mundo não é mais o mesmo do que era lá no passado. As pessoas não têm mais paciência. Pega e olha no trânsito, olha no ambiente público.
Olha nas situações lá fora, a pessoa não tem mais paciência. As pessoas perderam o rumo das coisas, por quê? Porque a situação veio e oprimiu. O diabo pegou muitas debilidades, querido, e amassou muitas delas. Triturou. E agora para reconstruir cacos, porque pessoas tiveram pensamentos agora diferentes. Mudou, a humanidade mudou. As pessoas não são mais iguais do que as outras. Se uma pessoa espirra do teu lado, ela fala, sai daqui, rapaz. Você está contaminado. Você até coloca a mão no nariz assim. Mudou, as pessoas mudaram. Antigamente ninguém chegava num local e dá álcool em gel para mim aí, dá álcool em gel. Parece que fica, né, meio perturbado com álcool em gel. Não, dá álcool em gel aí para mim que eu preciso passar álcool em gel na minha mão. Mas sempre existiu os vírus, sempre existiu as bactérias. Mas diante de uma situação muito terrível, as pessoas geraram medos dentro dos seus corações. Teve pessoas, querido, que ficou 1 ano presa dentro de casa, sem sair. Sem colocar o pé para fora. Com medo. Oprimida. E eu não estou falando de pessoas que não conhecem a Jesus. Estou falando de pessoas que conhecem a Jesus. Que desistiram. Que deixaram de sonhar as coisas de Deus. A vida continua. E outra, e se nós partirmos desta terra, que mal tem? Até melhor, Paulo fala que é bom. Melhor estar na glória com o Pai do que vivendo, né? Essas situações. Eu gostei da expressão que o pastor Fernando fez lá no culto de batismo. Você quer o teu batismo com garantia ou com seguro? Porque se você se batizar, né, a palavra do Senhor, ele está trazendo o contexto daquele lá, se você crer e for salvo, né, se batizar, a tua vida está nas mãos do Pai e você viverá na glória junto com Ele. Legal, então você quer o teu batismo com seguro ou com garantia? Ele falou que com garantia é ruim, mas é melhor. Que aí ele coloca o cabra debaixo da água e fica orando pelo menos meia hora. Sai vivo debaixo da água? Não, não sai vivo. Então esse daí é com garantia. Morreu, mas está na glória. Não vai pecar mais. Agora com seguro, querido, é aquele que você vai promover diante de Deus. Só que seguro paga todo mês, né? Seguro tem um valor. Você paga um seguro, você está pagando algo para ter uma segurança. Então é todo mês. Então é na oração, é no caminhar, é viver uma vida com Deus, é trabalhar diante do altar do Senhor. Está seguro nas mãos do Senhor. Amém? O que você quer? Com garantia ou com seguro? Às vezes a gente não consegue entender isso. Mas a palavra que vem sobre nós, querido, traz essa esperança desse chamamento que Deus tem nos colocado. Nós temos um chamado diante da presença de Deus. Talvez você fale assim, pastor, eu não quero trabalhar na igreja. Não é esse chamado que Paulo está falando. Não é o chamado de trabalhar, não é o chamado de ser pastor, de ser líder, de ser alguma coisa. Não é o chamado de ter uma vida para a eternidade. Então, a vida com Deus. Expressar o teu chamamento para você diante da tua casa, diante da tua família, diante daqueles a quem você ama. O teu testemunho, a tua vida com Deus. Não é se convertir, estou lá, mas, não, eu estou numa reunião de família, aquela reunião, sabe, que tem um monte de gente que não é crente, que aí o cara enche o teu copo, né, de cerveja, aleluia. Não, toma aí, meu, toma aí. Que teu pastor não está vendo. Como se o pastor fosse o mais importante. É o mais importante? Não é. Não, o pastor não está vendo não, pode tomar aí. Aí o cara vai lá, blá, blá. E aí vai uma, vai duas, vai três. Né? Eu achei engraçado, esses dias a gente estava lembrando, eu e a Cleide, né? A Cleide, nossa diaconisa. A possibilidade de nós se encontrar em São Paulo é muito difícil, né? Eu nem sabia que ela ia para São Paulo, mas naquele dia eu estava lá também. Eu e o Juliano estavam comprando alguns equipamentos lá, e a Cleide e a Adriana Júnior foi fazer compra para comprar coisa de decoração lá na 25 de março, né? E eu cruzei da Santa Efigênia, eu estava indo em sentido do Brás,
Aí eu estou vendo lá, eu falei, nossa, parece a Cleide. Coloquei a cabeça para fora, eu estou te vendo, hein? Ela disse que regalou o olho para mim assim, aí a Adriana Júlia olhou para ela e falou assim, quando o pastor fala assim, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e o do pastor também, isso é verdade, viu? Qual a possibilidade da gente se encontrar em São Paulo, com uma cidade de mais de 4 milhões de habitantes? Nenhuma. Mas nós estávamos ali. Pensa que o Senhor está com o seu olhar todo o tempo nas nossas vidas. Ele está olhando para nós, Ele está vendo o que nós estamos fazendo, Ele está vendo a nossa condição, Ele está vendo a nossa possibilidade. E eu creio, querido, que Deus está movendo o sobrenatural. Sim ou não? Ele sabe das nossas atitudes de fé, do nosso comportamento, da nossa vida com Deus. Ele sabe quando você se ajoelha, Ele sabe quando você fala algo para alguém, Ele sabe quando você questiona alguma coisa, Ele sabe quando você, às vezes, é humilde em reconhecer as coisas, Ele sabe. E por que nós somos abençoados? Porque nós estamos no caminho, porque o Espírito Santo é Ele que guia a nossa vida, é Ele que consola o nosso coração. É Ele que traz vida dentro de nós. E quando nós somos aproximados por Ele, 1 João agora, capítulo 5, nós podemos viver essa palavra que vence o mundo. Essa palavra que traz sobre a nossa vida uma esperança, e diz assim no versículo 1: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, se o Espírito Santo está dentro de nós, e nós sabemos que fomos gerados por Ele, e que nós amamos Ele, e que nós somos nascidos de Deus, essa palavra, querido, tem que estar dentro no nosso coração, dentro da nossa vida. Nós precisamos cultivar essa palavra, porque aí nós vamos guardar os mandamentos que Ele nos deu, e vamos viver esses mandamentos dentro da nossa vida, em Cristo Jesus. Não é por mim, não é pela minha força, é pela presença e o poder de Deus que opera na minha vida. É a palavra de Deus, não é pelo meu conhecimento. Eu conheço, eu sei. As minhas decisões, querido, se elas não estiverem em Deus, na presença do Senhor. Por que você fez isso? Porque Deus sabe, e Ele tem me direcionado para fazer o que é certo. Por que você teve essa atitude? Porque Deus conhece o meu coração. A minha vida está ligada a Ele. E a minha vida tem uma direção. Eu sou nascido de Deus. E o Espírito Santo que habita em mim é o que me guia, é o que me consola, é o que me dá o conforto, para que eu possa viver nessa terra as promessas de Deus sobre a minha vida. Então eu queria convidar você a ficar de pé. Feche os teus olhos. Aí no teu lugar mesmo, querido. Eu quero dizer essa palavra ao teu coração, que você possa viver as coisas grandes que Deus tem preparado para a tua vida. Hoje, querido, não é uma palavra para nós buscarmos unção. Hoje é uma palavra para nós buscarmos o conhecimento nele. Conhecer a nossa vida e as nossas debilidades. Hoje eu não posso te ajudar liberando unção sobre a sua vida para que você confesse. Essa palavra tem que vir do teu coração. Eu só posso ser o facilitador de mostrar o caminho da luz, de mostrar para você nessa noite que você pode abrir o seu coração, que as promessas de Deus são boas para a tua vida, e que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante, e ela separa, querido, a nossa alma, nosso espírito, ela entra, ela fortalece,
ela traz divisão sobre a nossa vida. E você pode dividir a tua alma nessa noite, querido. Dizer para a tua alma: aquieta-te. A minha vida, o meu espírito está na presença do Senhor. Aquieta-te, ó alma, diante das debilidades, diante das situações, porque é a alma, querido, que às vezes ferida, às vezes machucada, às vezes entristecida, é ela que reclama, é ela que traz ali coisas que não vêm de Deus. A nossa vida, ela é transformada de corpo, alma e espírito, e o Espírito que habita em nós é o Espírito de Deus. Ele habita na nossa vida, Ele habita na nossa vida poderosamente. Ele quer te dar o caminho nessa noite, o caminho da salvação, o caminho de uma vida plena com o Senhor, o caminho numa vida nos braços do Pai, não mais na dependência de si próprio. Às vezes você lutou tantos dias com a tua própria alma, e até sentiu dó da tua própria alma. Ai, como eu estou sofrendo diante das situações, como eu tenho vivido desgastado, como eu tenho vivido triste. Oh, querido, diga para a tua alma: alma, aquieta-te nesta noite, porque o meu espírito é conduzido por ti nessa noite, Pai. Eu sou nascido de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho da promessa que o Senhor tem nos dado. Tem uma esperança, tem uma palavra de esperança ao nosso coração, e você é filho de Deus, querido, para viver as promessas do Pai na tua vida. Olhe para o teu coração nessa noite, deixa os teus olhos serem iluminados. Fala: essa situação que eu tenho vivido eu não quero mais. Eu não quero ser mais cego. Eu não quero viver ali criticamente, olhando somente para coisas dos outros, e não olho para a minha própria vida. Eu não quero tirar mais o cisco do olho de ninguém, porque eu sei que há uma trave nos meus olhos que tem me impedido de enxergar as grandezas de Deus na minha vida. Comece a crer, querido, comece a orar, comece a declarar por fé nessa noite: Senhor, traz a cura na minha vida nessa noite, Pai. Traz a transformação sobre a minha vida. Eu quero ser guiado por Ti, mas que não seja só esse momento aqui na igreja, seja amanhã lá no teu trabalho, seja nos afazeres domésticos da tua casa, seja ali naquela escola que você entrar, ou onde você colocar a planta dos teus pés, mas que o Espírito Santo seja aquele que te guia, aquele que te fortalece, aquele que te traz a vida. Quando você tiver ali uma situação, você vai falar para o Espírito Santo primeiro: Pai, o que tu achas disso? O que tu achas desta conversa? O que tu achas, Senhor, dessas palavras que eu tenho colocado? Às vezes nós estamos cavando, querido, pecados dentro de nós e não estamos conseguindo encontrar, porque está tão escondidos. Nós nem percebemos, mas a nossa vida está tão distante da presença do Senhor. E hoje o Pai está dizendo: volta-te, filho, volta-te, volta-te para a casa do Pai, volta-te como um filho pródigo, cai em si, tem uma vida com Deus, olha para os teus caminhos, olha para a tua palavra, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração nessa noite, invadir a tua vida, entrar em todos os lugares, porque Ele quer entrar e reinar, Ele quer entrar e tocar. Nós somos templos do Espírito Santo nesta terra, para viver ali juntamente com o Espírito Santo dentro de nós. O Senhor, Ele levou, Ele está à destra do Pai, mas Ele falou: tende, querido, uma alegria nova ao teu coração. Eu enviarei o Espírito da verdade, estará conosco todos os dias da nossa vida, até a volta do Senhor Jesus. Ele estará conosco nesta terra para nos guiar, fortalecer, fortificar, instruir e trazer a sua palavra ao pleno conhecimento de Deus.
para nós vivermos a plenitude do Senhor nesta terra, debaixo desta palavra, em nome de Jesus. Pai querido, eu creio, Senhor, no poder da Tua palavra nesta noite, Pai. Que o coração de cada filho e cada filha seja sondado, Deus amado, seja fortalecido, seja tocado, seja repleto da Tua glória e do Teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas quero fazer um convite a você nessa noite, querido. Um convite muito importante para a tua vida. O convite de você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou se reconciliar com Ele. Talvez você caminha tão distante do Senhor, porque hoje você sente a necessidade, porque um dia o Senhor te chamou, Ele te deu uma vida, e você saiu da presença dEle, e hoje você está vazio, e colocou a planta dos seus pés neste lugar novamente, e quer se reconciliar com o Pai. Se você está aqui no nosso meio, querido, e quer entregar a sua vida ao Senhor, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Ou quer se reconciliar com Ele, não tenha vergonha, não seja tímido. Se você precisa de ajuda, pega na mão do irmão que está do teu lado e fala: me leve lá na frente, eu preciso da tua ajuda, meu irmão, mas eu quero sair daqui como vitorioso, como um servo de Deus, debaixo da graça e da autoridade do Senhor. Você é filho de Deus, e as promessas do Pai estão sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ouvir esse cântico. Se você quiser sair, eu vou estar orando por você. Dê um passo de fé. Se coloque nas mãos do Senhor nesta noite. As riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Glórias a Ti. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia, Senhor. Glória, glória, Jesus. Ainda dá tempo, querido. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos fazer a sua oração poderosa junto com essa irmã. Amém, querido? Você pode responder após. A igreja vai nos ajudar também. Diga assim: Senhor meu Deus, nesta noite eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e reconheço que Tu és o meu Deus e o meu Senhor. Pai querido, que todo o meu passado e os meus pecados eu entrego agora nas Tuas mãos e reconheço que Tu és o meu Deus, o meu Salvador. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, porque hoje eu sou Tua filha e Tu és o meu Pai. Pai querido, eu oro, Deus, pela vida da Tua serva, Pai, e peço, Deus querido, que o Senhor a cubra ela do alto da cabeça à planta dos pés, marcando com Teu sangue, liberando poder e autoridade, ungindo a vida da Tua filha, Pai, livrando ela de todo mal, todo ataque, todo maligno, Senhor. Que a bênção do Senhor seja com ela. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém, querido? Você tem uma nova família em Cristo Jesus agora.
A igreja faz parte da tua família agora. Eu queria que você se virasse e recebesse a igreja agora. Aleluia! Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Pra sempre, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Uma semana de vitória, de conquista. Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Mas antes do glória a Jesus, Paulo Júnior vai dar um aviso aqui. Aleluia. Paz e graça, igreja. Pode sentar um minutinho, vai ser rápido, mas vocês ficam mais confortáveis sentados. Quem aqui tem filhos em ministério? Lá atrás. Levante a mão. Glória a Deus, bastante gente. Nós estamos com algumas expectativas para esse ano. Eu e Patrícia, né, e o ministério todo infantil e kids. Temos muitos projetos e dentre esses projetos, no próximo dia 7, que será comemorada a Sexta-feira Santa, não é? Nós vamos fazer a Oficina Kids. Tem um banner aí? Isso, olha lá, que lindo. Oficina Kids. Nós teremos o Cine Kids lá, nós vamos ensinar por que o rei, né, tem que ser o leão. Nós temos lá o almoço Kids com o tio Francisco. Evangelismo nós teremos lá com o tio a Jujuque e o Bebel, né? E temos a Oficina Kids, que é a oficina de chocolates, com a tia Kelly. Nós vamos aprender a fazer aqueles pirulitos de chocolate com o tema da ovelhinha. Não é o ovo de Páscoa, não é o coelho de Páscoa. Nós vamos ensinar a eles o que é o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós vamos sair por aí evangelizando, mostrando para ele como é que o povo de Deus fazia para levar a palavra de Deus, para que eles possam se alegrar. Então, se você tem filhos a partir dos 7 até 6, 5 anos, até os 10 anos aí em ministério, tragam para cá a partir das 9 horas. Nós vamos estar recepcionando eles aqui com um café da manhã simples, mais um café da manhã. Teremos o almoço, teremos diversões aqui com eles. Nós vamos passar o dia inteiro com eles. Então, se você puder estar trazendo nesse horário, para que ele não possa perder nada, eu agradeço você, porque nós estamos com expectativas para essa nova geração, para que eles possam crescer com bases firmadas na palavra de Deus. Agora mesmo eu acabei de ensinar para eles o que é a quaresma, né? Na verdade, a quarentena que Jesus ficou ali jejuando, né? Sem pão e sem água. Eu estava ensinando para eles. Então, se vocês têm filhos lá no Kids, pergunte para ele o que foi ensinado hoje. Porque nós temos colocado bases, nós temos colocado padrões, estruturas sobre a vida dos seus filhos. E que vocês possam continuar isso na casa de vocês. Então, nos ajudem, tragam os seus filhos para a igreja, deixa aqui para que o Senhor possa cuidar e nós vamos ajudar o Senhor. Amém? Fique de pé então, vamos dar o nosso glória a Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3, glória